Bom dia, irmãos. É um privilégio para nós poder participar no culto, seja na igreja, na nossa casa, no carro, onde estivermos. Aqui o nosso irmão David estava a dizer que de manhã acordou um bocadinho nervoso. Curiosamente aconteceu mesmo comigo. Não sei porquê, mas parece que isso também aconteceu comigo. O assunto de hoje que vos trago é acerca dos ministérios pessoais. Este sábado, este sermão foi dedicado aos ministérios pessoais e é sobre este tema que vamos falar. O que significa os ministérios pessoais, da informação até ao conhecimento. A definição de ministérios pessoais está no site da nossa igreja, da Igreja Adventista, e aparece a seguinte descrição. Os ministérios pessoal é a forma de pregar o Evangelho, comunicar as boas novas com o objetivo de ganhar pessoas, manter e uni-las a Jesus. O foco é a nossa união a Jesus. Mas quando falamos em pregar o Evangelho, e eu ainda não acabei a descrição que aparece no site, quando falamos em pregar o Evangelho, muitas pessoas já estão a pensar, isto é bom, mas não é para mim. E isto acontece por duas razões. É porque ainda não compreendemos o que significa pregar e ainda não compreendemos o que significa a palavra Evangelho. E a descrição continua. Este ministério existe para ensinar e proclamar o Evangelho de Cristo no contexto das 3 mensagens angélicas de Apocalipse 14, 6 a 12. Estas mensagens, que conhecem certamente, são 3 anúncios feitos por anjos e feitos em grande voz. É o que diz aqui. Esta expressão grande voz aparece em mais sítios da Bíblia e o que significa não é que os habitantes da terra vão ficar todos surdos, mas significa que os anjos falam numa voz, numa amplitude que permita que todas as pessoas ouçam a mensagem. Esta mensagem, ou melhor, estas mensagens vão chegar a todas as pessoas. E a primeira delas é um chamado de Jesus para o adorarmos, para nos colocarmos do lado dele. A segunda informação, ou a segunda mensagem que nos chega, é a queda de Babilónia. E a queda de Babilónia é muito interessante porque estudar o que significa Babilónia é apaixonante. Quando comecei a estudar isto, não vou aprofundar isto aqui, mas o que significa Babilónia ao longo da história, ainda esta semana vimos na recapitulação da lição que estivemos aqui a fazer, como as alianças que Deus fazia com o povo, Deus sempre a procurar-nos tirar-nos daquilo que representa a Babilónia, daquilo que representa o poder, ou seja o que for, que se opõe àquela proposta que Deus tem para nós. Em algumas situações podemos apontar a Babilónia como um poder dominante, um poder opressor, é sempre do lado da maioria, infelizmente, mas é a maioria que escolhe não estar do lado de Jesus. E estes chamados são, primeiro, para escolhermos estar do lado de Deus. A segunda informação é que o lado que se opõe a Deus vai cair, existe a queda de Babilónia. E a terceira mensagem é que tem a ver com o primeiro ponto, que é, nós somos marcados pelas escolhas que fazemos e vamos sofrer as consequências resultantes dessas escolhas. Se escolhemos estar do lado de Jesus, do Criador, ou se escolhemos estar do lado, se calhar mais confortável aparentemente, da maioria e do poder que é o poder dominante. E agora sim, vamos falar sobre o Evangelho. O Evangelho, eu penso que todos sabem o que significa a palavra Evangelho, que significa boas novas ou boas notícias. Mas Paulo dá-nos uma definição na Bíblia, em Romanos, no capítulo 1, no versículo 16, e diz o seguinte: porque não me avergonho do Evangelho, pois é, e aqui está a definição, o poder de Cristo para a salvação de todo aquele que crê. Nós às vezes repetimos estas palavras, muitas vezes, e não vamos à profundidade do que elas querem dizer. Já pensaram no que significa, por exemplo, o poder de Deus? Deus, com a sua boca, nós sabemos, criou a terra. É um ser que tem a capacidade de dizer isto existe, isto existe.
Se Deus disser o céu é cor-de-rosa, o céu passa a ser cor-de-rosa. Deus criou a terra pela sua palavra. Deus conseguiu criar a terra com todos os seus sistemas que nós conhecemos e alguns que desconhecemos, e todos eles perfeitamente combinados entre si. Deus criou, além da Terra, outros planetas que estão à volta da Terra para proteger a Terra. E a Terra, no universo, não significa nada. É uma coisa minúscula, quase sem expressão. Nas galáxias todas que existem, a Terra então ainda fica mais pequenina. E Deus tem o poder de criar este universo, tem o poder de o organizar, tem o poder de o manter, tem o poder de o reger. Nós às vezes temos dificuldades em tomar conta ou organizar uma pequena coisa. Podemos até a nossa vida, a nossa família, a nossa empresa, o nosso trabalho, o departamento da nossa igreja, a dificuldade que é organizar um país ou uma confederação de países. Agora imagine o que é organizar o mundo e gerir o mundo. Agora não estamos a falar do mundo, estamos a falar do universo. Pois é, Deus tem esta capacidade. Deus tem a capacidade, este poder incrível, uma força que não se compara a nada. E Deus disponibiliza o seu poder gigantesco para nos salvar. E Ele, se Ele disponibiliza o poder para nos salvar, é porque há um problema. Quando falamos de salvação, normalmente é porque anteriormente houve um perigo de morte e é preciso salvar. E então o perigo que nós sabemos onde estamos chama-se pecado, porque todos pecamos. E como temos o problema do pecado, então precisamos dessa salvação. E como lemos em Romanos, no capítulo 1, no versículo 16, diz-nos que a salvação está disponível para todos, mas aplica-se a todos aqueles que creem. Que creem em quê? Que creem que Deus tem esse poder e creem que Deus tem realmente a salvação para eles. E que creem também que eles pecaram e que precisam de um Salvador, porque senão não adianta. Não adianta se eu acreditar que sou pecador, mas não quiser agir em conformidade com aquilo que Deus me apresenta, não adianta de nada. Mas sabemos aqui que o Evangelho é isto. É o poder de Deus à nossa disposição. À disposição é o poder que Deus vai aplicar, o seu poder que Ele tem, Ele vai estar disponível a usá-lo para me salvar. E é importante nós analisarmos realmente como é que está a nossa vida. Eu vou-vos recomendar um método, que é um método que Deus usou com o homem. Quando o homem pecou, a primeira coisa que Deus faz é ir ter com o homem. Como estudamos agora nas alianças. Quando o homem se desvia, Deus vai ter com o homem. A iniciativa vem de Deus. Porque Ele sabe que quando nós pecamos, nós afastamos-nos dEle. E a primeira necessidade que nós temos é de nos aproximar a Ele, de nos religar. Então Deus aproxima-se do homem e vai-lhe fazer 4 perguntas. E reparem que quando Deus fala com o homem, Deus vai com calma. O que tinha acabado de acontecer era uma coisa extremamente grave. Mas Deus não chega ao pé do homem a dizer: olha, eu não te avisei para não fazer isto. O que é que eu te disse? Agora já sabes o que é que vai acontecer. Deus não faz isso. Deus respeitou a liberdade de escolha do homem, continua a respeitar e faz-lhe algumas perguntas por uma razão. É que Deus quer que o homem chegue à sua própria conclusão. E quando nós chegamos às conclusões por nós próprios, nós tomamos as decisões mais conscientes e mais importantes. E a primeira pergunta que Deus faz ao homem é: onde estás? Onde estás? Eu sublinhei a palavra onde e em cada pergunta sublinhei uma palavra que eu considerei a mais importante. Estes textos que estão aqui são aqueles que estão na minha Bíblia. Existem versões diferentes, poderão ter palavras um pouco diferentes, mas o sentido é o mesmo. A primeira pergunta, se virem em Gênesis, no capítulo 3, no versículo 9, Deus pergunta: onde estás? E onde estás? Porque o homem não está no sítio onde é suposto estar. E nós às vezes não temos a noção que não estamos no sítio certo. Por isso é que Deus me pergunta: olha, já viste onde estás? Já pensaste onde é que tu estás realmente? Depois faz outra pergunta: quem te mostrou que estavas nu? Reparem que Deus é o Pai e está a perguntar aos filhos, no fundo: quem é que te deixou assim? Quem é que te fez mal?
Quando alguém faz mal a um filho, o pai vai defendê-lo com as forças que tem. E Deus está preocupado com quem te fez mal. Com quem é que tu te foste meter? De outra maneira, não é? Quem é que te fez passar por esta vergonha que tu agora estás a sentir, por esta indignidade, por este sentimento de culpa? E sabemos uma coisa interessante, é que pela resposta de Adão e Eva, eles não conseguiram identificar de imediato quem é que lhes fez mal. Isto é interessante, porque Satanás normalmente não se apresenta diretamente. Ele apresenta sobre outras formas mais atraentes, as escolhas mais imediatas, as coisas que nos apetecem fazer. Ele apresenta-nos as soluções mais apetecíveis para nós escolhermos e desvaloriza sempre as consequências dessas decisões. E então, nós julgamos muito forte. Eu até posso dar aqui um exemplo, como é que nós às vezes parecemos, quando achamos que não precisamos de Deus e podemos ir à luta com Satanás sozinhos. Há uma imagem muito curiosa sobre isso, que é uma criança com a sua armadura, faz aqui as suas armaduras com papel ou cartão, uma espada de papel, e assim somos nós às vezes, quando achamos que não precisamos de Deus e estamos prontos para a luta. E o que é que nos acontece? Ir para uma luta assim já está perdido, leva um tiro e já está morto, não é? Mas nós às vezes contra Satanás, um ser muito mais poderoso do que nós achamos que não precisamos de Deus e que podemos ir sozinhos. A terceira pergunta que Deus faz ao homem é: comeste tu da árvore que eu ordenei que não comesses? No fundo, o que Deus está a perguntar é outro aspecto muito importante, que é se eu reconheço realmente que pequei ou não pequei, se eu reconheço que errei. Porque a partir do momento que eu reconheço que errei, eu estou a abrir uma porta para reconhecer também que preciso de um Salvador. E Deus está a perguntar: tu desobedeceste à lei que eu criei para a tua proteção? E a lei é mesmo isto, é o que a Bíblia diz. A lei é um indicador, a lei mostra-nos o pecado, a lei mostra-nos quem realmente eu sou. Quando eu olho para a lei, eu tenho uma noção, é como um espelho em que eu vejo quem é que realmente eu sou, qual é a minha verdadeira personalidade. E também me mostra que eu preciso realmente de Jesus. A lei, a Bíblia também diz que quem transgride a lei morre. E por isso a lei é como se fosse um aviso. Eu já tive, por exemplo, numa fábrica de medicamentos e recordo-me que havia sinalética por todos os lados, perigo disto, perigo daquilo, perigo... E havia umas coisinhas que eram chuveirinhos que, se alguém tivesse em contato com alguma dessas substâncias, abria o chuveiro e tomava um banho de água para se limpar disso, porque o perigo estava por todo o lado. E a lei é como um sinal de perigo, porque a partir dali está a morte. Então Deus coloca esse sinal e às vezes o ser humano quer ou retirar o sinal e fingir que não há lei, ou alterar as letras para fingir que não há lei, mas Deus põe-nos ali aquele sinal de perigo, porque sabe que a partir dali é a morte. E Ele ama-nos e Ele quer é que nós estejamos vivos e de boa saúde e felizes. Por isso Ele coloca essa lei, por amor a nós. E vem a última pergunta que Deus faz ao homem. Uma pergunta que nós também temos dificuldade em responder, que é: porquê é que fizeste isto? Qual foi a tua motivação? Porquê é que tu decidiste fazer isto? E então, se calhar, nós temos dificuldade em responder a isto, mas se olharmos para trás, para as outras 3 perguntas, se calhar encontramos a resposta. Quando eu não incluo Deus na minha vida, quando eu decido sair e ir sozinho, vou encontrar Satanás. E a Bíblia explica que Satanás é como um leão, sempre à espera da sua presa. E perante ele eu não vou ter hipótese. Eu vou cair sempre nas armadilhas que ele me apresentar, porque ele consegue sempre me apresentar coisas de formas que eu vou sempre errar. E então eu escolho mal, eu acabo por pecar e acabo por sofrer a consequência desse pecado. E então Deus faz estas perguntas para eu ver realmente como eu estou, para eu ver realmente qual é a verdadeira causa do meu pecado, para eu ver que eu preciso de um Salvador, eu preciso de pedir perdão e eu preciso de Jesus. Satanás faz tudo para trazer problemas à nossa vida.
Eu penso que não há aqui ninguém que não sofra com isso, porque isto é constante. É constante a sua ação para nos afastar de Deus. É constante a sua ação para nos destruir. Ellen White tem alguns textos que eu retirei de vários livros e que vos vou ler, que falam, sobretudo, do que Deus está a fazer por nós e do que Deus faz por nós continuamente e daquilo que nós também devemos fazer. Todos estes textos, eu podia não utilizá-los e utilizar referências bíblicas, mas eles realmente resumem ideias de uma forma tão clara e numa linguagem tão boa que eu opto por vos ler. E o primeiro texto diz o seguinte: olha para fora de ti mesmo, para Jesus. Reconhece que és um pecador, que tens o privilégio de depender de Cristo como teu Salvador. Ele veio para chamar ao arrependimento, não os justos, mas os pecadores. É interessante. Lamentar das trevas que Satanás nos traz à nossa vida não nos tira das trevas, no fundo. Mas se olharmos para Jesus, nós encontramos uma solução. E a solução é essa luz que nos tira das trevas. Outro texto que ela escreveu diz o seguinte: exponhamos continuamente as nossas necessidades, alegrias, pesares, cuidados e temores. Eu li mal, peço perdão. Exponhamos continuamente ao Senhor as nossas necessidades, alegrias, pesares, cuidados e temores. Não vamos conseguir sobrecarregá-lo nem fatigá-lo. O seu coração amorável comove-se com as nossas tristezas, até mesmo com a menção delas. Levemos a Ele tudo o que nos causa incómodo. Coisa alguma é muito difícil para Ele, pois Ele sustém os mundos e rege o universo. Estão a ver? O poder de Deus, aquele power, aquele poder que Deus tem, Ele está a dizer que está disponível para usá-lo comigo, porque me ama. O meu problemazinho versus o poder de Deus não é nada. O tamanho do meu problema, do meu maior problema que eu tenho, versus o poder que Deus tem para me ajudar, não é nada. E Deus está a dizer para eu expor as minhas necessidades a Ele, tudo o que eu preciso a Ele, porque Ele está a dizer que tem um poder para me ajudar. Há uns tempos atrás, a Marta ligou-me durante a semana. Eu estava no trabalho, antes das 9 horas, ela falou um pouco comigo, e eu estava-lhe a dizer qual era o problema que eu tinha naquele dia. O dia ainda não tinha começado e já estava com um problema grande em mãos. E ela contou uma experiência que viveu no colégio, da forma como Deus atuou e ajudou de forma miraculosa, incrível, e resolveu uma situação que aparentemente não havia solução. E a Marta disse: olha, porquê é que não entregas o teu problema nas mãos de Deus? E eu, tudo bem. Também não tinha solução para ele e entreguei. E então, o que é que eu senti logo? Alívio. O problema não ficou resolvido, mas eu senti um alívio. E isto fez-me pensar, porque eu às vezes, de manhã, o que é que eu faço? Estudo a lição, a meditação, vou para o trabalho, Deus ficou lá, eu fui para o outro lado. Só o vejo depois outra vez à noite. E então eu comecei a compreender que realmente eu tinha de ir partilhando a minha vida com Deus. E eu partilhei este problema com Deus e senti um alívio. E a seguir a este problema, apareceu outro problema. E eu repeti o mesmo processo. E a seguir a ele, apareceu outro ainda. Portanto, à hora do almoço, falámos outra vez, tinha sido só problemas, e eu estava tranquilo. Porquê? Porque tinha entregue os problemas todos na mão de Deus. E isto é uma grande diferença. Quando nós temos Deus na nossa vida, quando nós aceitamos entregar a Deus, levar a Ele os nossos problemas, nós todos passamos pelos problemas, mas é muito diferente, porque nós sentimos uma tranquilidade e uma paz, porque sabemos que Deus vai conduzir as coisas. Seja qual for o desfecho, Deus vai conduzir as coisas para aquilo que for melhor para nós. Às vezes, eu tenho de levar o mesmo problema a Deus, porque eu entrego o problema a Deus, o problema volta para mim e eu vou ter de o entregar outra vez, porque cada vez que Ele está deste lado eu começo-me a destruir a mim próprio. Então eu empurro para lá, Ele às tantas aparece-me aqui outra vez e eu devolvo. E faço isto várias vezes. E é bom que a gente fazer este exercício repetidamente de entregar os problemas a Deus, porque Ele está-se a disponibilizar para nos ajudar. Outro texto diz: seja qual for a nossa situação, se somos cumpridores da sua palavra, deixem-me só fazer aqui um parênteses, que é, se somos cumpridores da sua palavra, se nós formos ver à letra, se calhar nenhum de nós consegue cumprir a palavra de Deus por si próprio. Deus dá uma dica a Abraão, em Gênesis 17:1, que diz: anda na minha presença e ser perfeito. Esta é a dica, que é,
No fundo, se nós colocarmos a presença de Deus na nossa vida, em tudo o que fazemos, nós acabamos por fazer as escolhas mais certas. Eu, quando vou escolher por mim sozinho, escolho sempre aquilo que me apetece, não é? Que é o que faz mal. Mas se eu tiver Deus ao meu lado, eu vou aceitar a sugestão dele e vou escolher a sugestão dele e depois no final vou concluir que foi o melhor para mim. Seja qual for a nossa situação, se somos cumpridores da sua palavra, temos um guia e nós precisamos de guia para nos dirigir o caminho. Seja qual for a nossa perplexidade, temos um seguro conselheiro e às vezes precisamos deste conselheiro. Seja qual for a nossa tristeza, a nossa perda, solidão, possuímos um amigo cheio de compassivo interesse e nós precisamos deste amigo. Jesus é teu amigo, todo o céu está empenhado no teu bem-estar. Já ouviram esta frase? Jesus é teu amigo quantas vezes? Já nem se lembram, mas já pensaram o que ela significa? Imaginem, uma pessoa muito importante da Terra. Uma coisa é dizer, olha, eu sou amigo dele, não é? Outra coisa é ele dizer, olha, eu é que sou amigo dele. E o que Jesus está aqui a dizer, o ser que criou o universo, o ser que mantém e que rege isto tudo, ele diz, eu sou teu amigo. O que Deus está aqui a dizer é que é meu amigo. E que ele e que todo o céu, com todos os seus anjos, estão empenhados no meu bem-estar. Estão a fazer tudo para a minha salvação. Estão a fazer tudo para a minha felicidade. Estão a fazer tudo por mim. Quem não tem um Deus assim pode dizer misericórdia, não é? Quem tem pode dizer amém. Deus não nos manda vencer através das nossas próprias forças. Ele pede que estreitemos o relacionamento com Ele. Não importa quais as dificuldades, e todos passamos por dificuldades, que estejam a pesar sobre o nosso corpo ou mente, Ele pode nos libertar. Interessante que Ele não nos manda vencer, porque Ele sabe que nós não temos qualquer hipótese de vencer contra o nosso inimigo. O que Ele pede é para nós nos relacionarmos com Ele, porque quando nós entregamos as coisas nas mãos dEle, Ele tem mais que poder para vencer aquele que é o nosso inimigo. E por isso, Ele diz-nos para entregarmos tudo nas mãos dEle. Eu, quando vou sozinho, eu perco sempre. Ou caio no primeiro obstáculo, ou no segundo, ou no terceiro, ou no 10º, não interessa. O resultado é sempre o mesmo. Mas quando é com Deus, quando entrega as coisas na mão de Deus, é bem diferente. João 8, 32, 34, diz o seguinte: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A verdade, o que a Bíblia diz que é uma pessoa, que é Jesus. E conhecer a verdade implica esta interação. Quando eu coloco Deus a agir na minha vida, eu vou ver a maneira como Ele se manifesta. Vou ver a maneira como Ele age. Quando eu estudo a Bíblia, eu vou percebendo o interesse e o caráter de Deus. Quando eu oro, eu vou comunicando com Ele. E quando fazemos estas coisas, vamos conhecendo a Deus. E o que Deus diz é que essa verdade nos liberta. Mas eles responderam: somos descendência de Abraão, nunca servimos a ninguém. Como é que tu dizes, sereis livres? É a mesma coisa que hoje nós estarmos a dizer, ou Jesus nos estar a dizer, que nos vai libertar. E nós dizemos, olha, a escravidão já acabou há muito tempo, isso já não existe. Então Deus explica-lhe. Jesus explica: em verdade vos digo, que todo aquele que comete pecado é servo do pecado. E isto é bem verdade na nossa vida, porque se fosse fácil, qualquer um conseguia largar o pecado, e não conseguimos. Então precisamos daquele que nos liberta, de Jesus, que é a solução. Já pensaram quem é que liberta um escravo? Quem liberta um escravo não é ele próprio. Quem liberta um escravo é alguém que paga o valor da vida desse escravo para lhe dar a liberdade. Foi aquilo que Jesus fez connosco. Ele pagou esse preço. Ele dá-nos essa liberdade. E ele chega à quinta onde nós estamos, se calhar, presos como escravos, chega à porta e diz: olha, eu já paguei, estás livre, podes sair, vem para aqui. E o dono da quinta está-nos sempre a dizer: podes ir, mas olha, se calhar acaba primeiro o que estás aqui a fazer. E nós, se calhar, olha, eu aqui dou-te coisas boas,
faz isto, faz mais aquilo. E Deus vai dizer, epá, mas tu estás livre, vem viver a tua liberdade, vem viver a alegria comigo. E nós às vezes não queremos aceitar aquilo que é tão bom e que Deus pôs à nossa disposição. Mas o que Deus diz, se virem na vossa Bíblia no versículo 36, também diz, é que em Jesus podemos ser verdadeiramente livres. É isto que Deus nos propõe, é a libertação do pecado. O interesse de Deus por nós é algo gigante, gigante mesmo. O último texto de Ellen White que eu selecionei diz o seguinte: as relações entre Deus e cada pessoa são tão particulares e íntimas como se não existisse nenhuma outra por quem Ele houvesse dado o seu amado Filho. Já pensaram o que isto significa? As relações entre cada pessoa, entre Deus e cada pessoa, são particulares e íntimas, que Ele daria ao seu Filho só por um de nós. Se eu fosse a única pessoa a pecar, Jesus levantava o braço e dizia, ok, eu vou já morrer por ele. E o Pai dizia, vai filho, vai morrer por ele. E Jesus estava a arriscar a sua vida, estava-se a arriscar a pecar. E ele não se importava de o fazer, e fez, por mim. E ele podia ter morrido sem que eu aceitasse, sem que eu nunca o aceitasse, sem que eu nunca aceitasse esse preço da minha libertação. Mas Ele faz isso por mim, porque Ele está muito interessado em mim. É por isso que Ele me diz para lhe entregar tudo nas mãos dEle, porque Ele tem tudo para me dar, para eu ser vitorioso. Deus quer se relacionar contigo e quer se relacionar comigo. Ele quer que tu lhe entregues as tuas lutas, os teus problemas, os teus defeitos, porque Deus transforma os nossos defeitos em virtudes, e temos vários exemplos da Bíblia que falam sobre isso. E esses defeitos transformados em virtudes dão-nos um caráter mais forte. Deus quer que lhe entregues também os teus planos, porque Ele consegue orientar e dar-nos uma vida ainda melhor. Ele disponibiliza todo o poder, toda a sua força, tudo o que Ele tem, até a sua vida. Ele disponibiliza tudo para me dar, para me ajudar. O que é que tu achas de não adiar mais e começares a relacionar-te com Deus agora? É muito simples. Deus colocou as coisas muito simples. Entrega-me os teus problemas. Se tens um pecado, 1 João 9, diz-me qual é o teu pecado, eu perdoo-te. Entrega-me a tua vida, eu ajudo-te em tudo. João 17,3, podemos ler nas nossas Bíblias, diz o seguinte, conhecem certamente este versículo de João 17,3, que fala sobre este relacionamento. A vida eterna é esta, que conheçam a ti, por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Este relacionamento é que nos dá a vida que Deus quer para nós, uma vida abundante e cheia de felicidade. Se hoje vocês estão aqui, ou na igreja, ou a assistir, onde estiverem, não importa. É porque, se vocês investiram alguma coisa do vosso tempo, é porque querem receber algum retorno. É assim, nós fazemos isto com tudo. Só que o retorno não sou eu que vos vou dar. O retorno vem da minha decisão, que pode ser agora. E a decisão é eu decidir entregar a Deus a minha vida, o meu problema, aquilo que me está a trazer dificuldades. Tudo o que eu preciso de entregar a Ele, para que Ele possa operar na minha vida e transformá-la numa vida realmente com valor. Isto é o significado do Evangelho. Lembram-se do texto de Pedro? É o poder de Deus para a nossa salvação, de todo aquele que crê. Isto é o Evangelho. É o poder que Deus está a disponibilizar para a tua vida e para a minha vida. E é este poder que Deus está a dizer agora. Aceita-o. Aceita o que é para ti. Se entenderam aquilo que foi o Evangelho, que é o Evangelho, que é o poder de Deus, e se pensarem bem o que é esse poder, percebem facilmente que a nossa vida, tudo pode mudar no momento em que nós entregamos nas mãos de Deus. E o Evangelho é para nós, é para cada um de nós. Agora chegamos à parte do testemunho. Não se preocupem com isto, porque o mais importante é o Evangelho estar connosco. O poder de Deus estar connosco. E Ele está a disponibilizá-lo para a nossa salvação. Eu falava de informação e de conhecimento. E vou-vos dar um exemplo muito simples. Imaginem que eu tenho aqui um copo, que eu encho de sumo e que o bebo. E vos digo a vocês todos, este sumo é muito bom.
Vocês têm toda a informação, mas não têm conhecimento nenhum, porque vocês não sabem o que é que ele sabe. Mas se eu encher o vosso copo e vocês gostarem, vocês vão dizer se gostarem mesmo, não é? Olha, o sumo é mesmo bom, não é? E até ele passou a ser o vosso conhecimento. Eu nem precisei de perguntar se o sumo era bom, mas vocês, como estava muito calor, sentiram o sumo a refrescar o corpo, vocês disseram, isto é mesmo bom. Espontaneamente falaram e disseram, isto é bom, porque esse sumo fez a diferença naquele dia de calor na vossa vida. E da mesma forma, acontece na parte espiritual. Quando Deus transforma alguma coisa na nossa vida, o nosso sorriso muda. Quando nós estamos com sede e quando bebemos aquele sumo fresquinho, o nosso sorriso muda. E acontece o mesmo connosco. A Bíblia apresenta muitos exemplos disso. Pessoas que eram cegas e depois começaram a ver, não dava para esconder. Pessoas que eram paralíticas e começaram a andar, estavam muito mais contentes. Pessoas a quem foram perdoados os pecados e elas não conseguiram esconder essa alegria. E é assim que funciona com tudo. 1 Pedro 2, capítulo 2, versículo 9. Eu pus aqui a amarelo algumas palavras. Vocês podem trocar o vós por te ou tu, se quiserem personalizar isso para cada um. E então diz o seguinte: mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido. Nós somos muita coisa especial. Já repararam nestes atributos todos tão elevados? Somos tanta coisa especial, tão elevada, mas com um propósito. E o propósito é este: para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou, ou daquele que te chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. O que Deus está a pedir aqui é que é assim, muito simples. Satanás te trouxe trevas à tua vida, mas Deus libertou-te delas, porque tu entregaste nas mãos dele o que era necessário entregar. Então a tua vida mudou. E agora o que ele está a pedir é só para partilhares aquilo que ele fez na tua vida com os outros. Não é nada de esquisito, não é nada que tu não saibas. Foi aquilo que aconteceu contigo. Este é o desafio de Deus para nós. É algo natural. Não é difícil nós dizermos aquilo que nos correu bem. Não é difícil nós dizermos aquilo que mudou a nossa vida para melhor. Eu coloquei isto em prática. Eu dei-vos o exemplo de quando deu no meu trabalho, coloquei o problema nas mãos de Deus. Eu, passado 2 dias, estava a dizer a um fornecedor meu: olha, não te preocupes porque Deus vai-te ajudar. Porque aquele problema também me tinha afetado e eu já tinha colocado nas mãos de Deus. Então, para mim foi fácil, aquilo surgiu-me e eu vou dizer isto. E eu disse isso logo a ele. E da mesma forma, de muitas formas diferentes, de como Deus opera na nossa vida, é fácil para nós partilharmos aquilo que Deus fez connosco a alguém. Foi isso que as pessoas com que Deus contactou durante a Bíblia fizeram. Encontramos os discípulos também a fazerem isso. De Mateus ao Apocalipse, encontramos os discípulos a falarem sobre aquilo que eles vivenciaram, aquilo que eles viram, aquilo que eles experimentaram, o Cristo que eles encontraram ressuscitado. Eles falam daquilo que eles viveram. Mateus 24:14 diz-nos o seguinte: o Evangelho do Reino será pregado em todo o mundo em testemunho a todas as nações e então virá o fim. A palavra aqui chave é testemunho. O Evangelho vocês já sabem o que é. Já falámos sobre isso. Mas o meu testemunho é aquilo que eu experimentei, aquilo que aconteceu na minha vida. Eu recordo-me de uma situação que vivi há uns anos, quando estava ainda no clube de companheiros e nós tínhamos um jornal de igreja. Ao início, nós conseguimos arranjar quem escrevesse. Pedíamos a uma pessoa, escrevia um artigo, outra escrevia outro, aquilo ia andando. Mas a partir de com o andamento das coisas, aquilo durou 5 anos. Já era difícil essas pessoas escreverem. Então tivemos de ser nós a começar a escrever. E então, entre nós também começava a ser difícil porque alguns começavam a falhar. E passámos outro método, que foi fazer entrevistas a pessoas. E foi muito interessante, porque através dessas entrevistas eu comecei a ter uma visão da igreja completamente diferente. Era como se, de repente, se tirasse um pano e disse: isto é uma igreja nova. Então comecei a ver que aquela pessoa tinha chegado à igreja através de um familiar, o outro tinha chegado através de um colega de trabalho, o outro tinha chegado...
Todas as pessoas tinham ajudado alguém a levar para a igreja. Deu-me uma panorâmica da igreja muito diferente. Porquê? Porque elas partilharam o poder de Deus na sua vida, na vida dos outros. Muitos casos onde viram pessoas que estavam a precisar de alguma coisa, de ajuda, de mudança, e eles foram dizer, olha, Deus pode-te ajudar. Foram dizer, mas dando o exemplo da vida deles. E ajudaram essas pessoas. E essas pessoas entregaram-se a Jesus. Muita gente assim. Imaginem, estas histórias foram todas fantásticas, mas imaginem o que é a alegria de nós vermos um familiar nosso, ou um amigo nosso, um amigo mais chegado, entregar-se a Jesus. Essa é uma alegria incrível, não é? Já pensaram o que é experimentar isto decorre de uma coisa muito simples. É nós só partilharmos aquilo que aconteceu na nossa vida. Aquilo que Deus fez na nossa vida, nós partilharmos com outros. Por isso é que os ministérios pessoais são para todos. Todos nós temos um ministério pessoal a fazer. Todos nós temos uma experiência que vivemos com Jesus e todos nós temos de a partilhar com alguém. Seja um familiar, seja um amigo mais chegado, seja quem for. Nós podemos chegar essa informação do que Deus fez na nossa vida a alguém. A Igreja também disponibiliza alguns recursos, porque cada pessoa tem as suas aptidões, as suas preferências. Nós temos lá em baixo, por exemplo, revistas, folhetos, há quem goste de distribuir. Também é um trabalho importante, podem-no fazer. É outra forma da mensagem chegar também às pessoas. Se quiserem mais recursos ou coisas diferentes, podem falar comigo, com o pastor Rogério Fernandes, com o Helder Espírito Santo, com o pastor Rui Bastos. Se precisarem de alguma coisa diferente, vai-se arranjar também. Hoje é sábado, não é? Hoje é um dia de excelência para nós exercermos este ministério. Agora, quando formos almoçar com a nossa família ou com os nossos amigos, nós podemos aproveitar isso para que o assunto seja, por exemplo, o que Deus fez comigo durante esta semana. E se estivermos com um amigo, se convidarmos alguém, também podemos partilhar com ele realmente o que é que Deus faz na nossa vida. Não precisam de fazer nada diferente, é só testemunhar, porque aquilo que vocês disseram que acontece na vossa vida não pode ser contestado, é um facto evidente. Podemos também aproveitar este dia para fazer uma coisa que Jesus também fez ao sábado, que foi contemplar a sua obra. Em vez de estarmos fechados entre quatro paredes, podemos ir para a natureza, mas com um propósito, pensando sempre que Deus está connosco. Porque Deus escolheu este dia para passar o dia connosco. Então vamos para a natureza, vamos aproveitar a obra que Deus fez connosco tão bela. Fez-nos montanhas, praias, rios, coisas tão boas para nós desfrutarmos e nós às vezes privamos delas. Portanto, vamos aproveitar porque Deus contemplou também a sua obra no sábado. E podemos fazer isto com os nossos amigos, com os nossos irmãos, sempre oportunidades que temos em todo o lado para testemunhar e para falar daquilo que Deus fez na nossa vida. Podemos aproveitar também para ir distribuir alguma literatura. Eu já o fiz com o meu filho e nós cada vez que vamos temos levado sempre mais, ainda não chegámos ao limite, porque acabamos, olha, ainda conseguimos mais, na vez seguinte ainda levamos mais, tem sido sempre assim, vamos sempre superando os recordes. E é uma experiência muito boa para pais fazerem com filhos também, digo-vos de experiência própria. Estas boas notícias do Evangelho podemos-las sentir quando quisermos. Aquilo que vocês fizeram hoje de se entregar a Deus, aquilo que era preciso entregar, podem fazer a qualquer momento. É um exercício do qual nós temos de treinar continuamente a fazer para nos habituarmos a partilhar tudo com Deus. As boas notícias, o Evangelho está disponível para todos. Para vocês, para mim, para os nossos amigos, para os nossos familiares, para todos. O importante agora é passar tudo isto de informação a conhecimento. Desejo um bom sábado a todos e que o possamos aproveitar da melhor forma.